Fala Deus! Fala Rodrigão! Que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco até da razão pela qual esse projeto demorou tanto para sair. E você pode ver que não tem nenhum background aqui, não tem nada aqui de fundo, né? E é proposital isso, porque eu quero dizer para você que por muitas vezes eu procrastinei mesmo, esse projeto não saía, muita coisa escrita já, mas eu não começava a gravar os vídeos. Uma das razões é que eu achava que eu não tinha o ideal para fazer isso. Um local, um equipamento, algo que talvez não desse eco, livre de ruídos externos, ou seja, por muitas vezes eu não dei sequência nisso porque me faltava o ideal que eu entendia que eu deveria ter. E realmente eu acredito que se você tiver um bom equipamento, um lugar adequado, um cenário, realmente a coisa vai fluir melhor, né? Se você tiver as capacidades, as habilidades, eu não tenho. Isso aqui não tem praticamente edição nenhuma, do jeito que eu gravo é o que vai. E realmente, se você tiver todas essas ferramentas, a coisa sim fica melhor. Agora, o grande problema é que muitas vezes, quando nós não temos aquilo que consideramos ser o ideal, nós não saímos da realidade que temos. Os projetos, os planos, os sonhos que nós temos, muitas vezes não acontecem porque nós não saímos, ficamos esperando que o ideal aconteça. E aí a nossa realidade não muda. Nunca alcançamos o ideal e continuamos a reclamar da nossa realidade. Olhando para o texto de 1 Samuel, capítulo 17, eu vejo que Deus quer nos usar como nós somos. Deus quer nos usar com aquilo que nós temos nas mãos. Deus quer nos usar com as experiências que nós temos. Nós não precisamos de nada que outro possa ter para ser usado por Deus. Aonde eu vejo isso? Por exemplo, você não precisa de nada que o outro tenha para ser usado por Deus. No versículos 38 e 39, quando Saul se convence de que, ok, Davi, você quer enfrentar o gigante? Você quer ir lá e arriscar a sua própria vida? Deixe-lhe fazer pelo menos algo, né? Deixe-lhe tentar ajudar você de alguma maneira. Saul, então, versículo 38, colocou a sua própria armadura em Davi, pôs sobre a sua cabeça o capacete de bronze e vestiu com uma couraça. Saul, talvez na melhor das boas intenções, coloca a sua própria armadura em Davi, porque ele entendia que aquela armadura era muito boa. Era daquela armadura que Davi precisaria. Sem aquela armadura, Davi certamente seria derrotado. Então ele coloca a sua própria armadura sobre Davi. Versículo 39, melhor dizendo, Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Muitas vezes aquilo que a gente tenta fazer, que é igual que o outro está fazendo, nós não estamos acostumados. E isso pode gerar em nós, pode nos impedir de caminhar, de andar, de realizar aquilo que nós queríamos realizar. Pegando esse exemplo que eu dei inicialmente, se eu for usar os programas de edições de vídeo que tem por aí, né, todos profissionais e altamente capacitados para fazer bons vídeos com entradas, saídas, melhorar a minha voz, enfim, talvez eu não consiga fazer um vídeo por dia, porque eu não tenho ainda e nem sei se quero ter, porque não é essa a minha vocação, não é esse o meu chamado, não é aí que eu quero gastar todo o meu tempo. Talvez eu não consiga andar, não consiga sair do lugar. É o que acontece com Davi quando coloca a armadura de Saul. Então, meu irmão, você não precisa de nada que outro tenha para poder servir a Deus. Se Deus quisesse usá-lo com aquilo que o outro tem, ele teria dado a você também o que deu ao outro. Use aquilo que você tem.
use a sua experiência. É a segunda afirmação que eu quero fazer, porque Deus vai usá-lo com a sua experiência. Quando Saul fica questionando Davi, mas como é que você vai fazer isso? Ele é um guerreiro, você é um jovem. Aí Davi então conta a sua experiência para Saul. Versículo 34. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia. Eu o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo tanto matou um leão quanto um urso. Ou seja, Davi tinha experiência. Ele vivia no campo cuidando das suas ovelhas. Sempre ali haviam animais selvagens. E o risco, sim, de ser atacado por um animal, como ele relata aqui, era real. E ele, então, nesse tempo, ele foi adquirindo experiências. Porque o que adianta um pastor de ovelhas que tem medo dos animais que vêm atacar o seu rebanho? Deixa as ovelhas sozinhas, então. Se ele não servir para proteger as suas ovelhas, de que serve um pastor de ovelhas? A experiência que Davi tinha cuidando das ovelhas do seu pai, fez com que ele ficasse sim experimentado, talvez não numa batalha, numa guerra como aquela que estava posta ali, mas nas batalhas e nas guerras do dia a dia, de se defender e defender as ovelhas dos seus pais. Então, a experiência que você tem, aquilo que você passou na vida, Deus quer usar, Deus pode usar. As nossas experiências não definem quem nós somos, mas elas contribuem muito para quem nós somos e para aquilo que nós podemos fazer. A terceira e última afirmação que eu quero fazer, então você não precisa de nada de outra pessoa para poder servir a Deus, você precisa apenas daquilo que você tem. E uma coisa que você tem é a sua experiência. Então Deus quer usar a sua experiência. E a terceira e última coisa, o que você tem na mão? É o que você tem na mão que Deus quer usar. O versículo 40 mostra que então Davi pegou o seu cajado, coisas que um pastor de ovelhas tinha, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor, aquilo que um pastor carregava. Então ele pega um cajado, que é aquilo que um pastor tinha, ele pega 5 pedras num riacho que estava próximo ali, ele coloca no seu alforje e ele então, aproximando-se do filisteu com a funda na mão, era uma espécie de um estilingue, né? Algo que fazia meio que um U assim, e então ele colocou a pedra ali e com essa funda ele girou a pedra. Versículo 49 e 50 mostra isso para nós. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra cravou na testa dele e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e matando. Davi não levou sequer uma espada em sua mão. Por que ele não levou? Porque ele não tinha. A espada que tentaram colocar nele não era dele, era de Saul, então ele não conseguia nem andar com ela. Davi usou aquilo que ele tinha nas mãos: o seu cajado, a sua funda e as pedras que ele colocou no riacho, que ele pegou no riacho. Ele usou a sua experiência, aquilo que ele tinha de vivência, aquilo que ele tinha já experimentado, foi isso que ele usou. E ele não ficou dependendo daquilo que os outros tinham, daquilo que Saul tinha para poder vencer aquela batalha. O que tem te impedido de caminhar? O que tem te impedido de sair da realidade que você está e encontrar aquele ideal que você entende?
se você não der o primeiro passo, se você não começar, se você não se dispor, se você continuar no lugar onde você está, sonhando com aquilo que você poderia ter, reclamando com aquilo que você não tem, você certamente nunca vai conseguir derrotar esse gigante. Então, eu não sei qual gigante você tem pela frente, mas eu sei de uma coisa: você não precisa de nada que outro tenha para poder vencer esse gigante. Deus quer usar você com a experiência que você tem e com aquilo que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Qual a experiência que você tem? Use isso, coloque-se à disposição de Deus, confie que o Senhor dos Exércitos lhe dará a vitória. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde nesse dia. Fique na paz.